Nas ruas molhadas pela chuva fina de Lisboa, Rafael viu tudo acontecer em segundos. A senhora elegante de cabelos brancos foi empurrada contra o carro luxuoso por um homem com faca enquanto o outro revistava sua bolsa. Sem hesitar, o jovem de 19 anos que sobrevivia nas ruas há 2 anos correu gritando e se jogou contra o assaltante principal, derrubando-o no chão molhado enquanto a mulher caía assustada. O segundo homem virou-se furioso e desferiu um soco que acertou o ombro de Rafael, mas o rapaz não recuou, cravando os dedos no braço do agressor e gritando por socorro até que vozes distantes ecoaram e passos apressados se aproximaram. A polícia chegou minutos depois. Os assaltantes fugiram deixando a bolsa no chão e a mulher ilesa mas trêmula. Rafael ficou ali ofegante com o casaco rasgado e um corte superficial na testa, o sangue misturando-se à chuva. Dona Isabela Ferreira olhou para ele com olhos marejados e disse com voz trêmula: "Você me salvou, meu rapaz, e eu vou mudar a sua vida para sempre." Ele não respondeu, apenas encolheu os ombros e tentou afastar-se, mas ela segurou seu braço com firmeza surpreendente para uma mulher de 68 anos. No hospital particular onde ela o levou contra a vontade dele, os médicos trataram o corte e examinaram os hematomas antigos que marcavam seu corpo magro. Enquanto esperavam os resultados, Isabela sentou-se ao lado dele na sala privada e perguntou seu nome, idade e como tinha chegado àquela situação. Rafael hesitou, mas algo na voz dela suave e sem julgamento fez com que contasse em frases curtas como fora expulso de casa em Évora aos 17 anos, quando o pai descobriu cartas e fotos que revelavam sua orientação, o pai gritando que não criara um filho para vergonha da família, a mãe chorando em silêncio sem defender o rapaz, as portas batendo e ele na estrada com uma mochila velha. 2 anos nas ruas de Lisboa, dormindo em bancos de jardim, comendo o que encontrava, vendendo garrafas recolhidas para sobreviver, evitando olhares de pena ou nojo. Isabela ouviu em silêncio, depois contou que perdera o único filho anos atrás, um rapaz brilhante que não suportara a pressão da família conservadora e escolhera partir para sempre. Seus olhos encheram-se de lágrimas, mas ela piscou e disse que via nele a mesma força, a mesma luz que vira no filho. Rafael sentiu um aperto no peito misturado com desconfiança. Talvez ela fosse apenas uma senhora rica querendo limpar a consciência com caridade. Quando os médicos liberaram, ela insistiu em levá-lo para sua casa, uma mansão discreta nos arredores de Sintra com jardins amplos e vista para o Tejo ao longe. O carro luxuoso deslizou pelas ruas iluminadas. Rafael olhava pela janela, o contraste entre o mundo dele e aquele o deixava tonto. Ao chegarem à porta principal, abriu-se e um homem alto e atlético de 25 anos surgiu com expressão preocupada. Era Tiago, neto de Isabela, executivo de marketing na empresa familiar de vinhos e imóveis. Tiago ajudou Rafael a descer do carro. O toque da mão dele firme e quente causou um arrepio que o rapaz disfarçou rapidamente. Dentro da casa, o luxo era discreto: tapetes persas, quadros de mestres portugueses, móveis de design moderno mas sem ostentação. Rafael sentiu-se sujo e fora de lugar, seus sapatos furados deixando marcas no mármore. Isabela ordenou que preparassem um quarto no andar de cima, roupas novas e um banho quente. Enquanto esperava, Rafael sentou-se na sala de estar, as mãos tremendo sobre os joelhos. Tiago trouxe um copo de água e sentou-se em frente, perguntando com voz calma como se sentia e se precisava de alguma coisa. O olhar de Tiago era direto mas gentil. Rafael sentiu uma atração imediata misturada com medo de ser rejeitado novamente. Internamente pensava que nada era de graça, que aquela mulher devia ter um motivo oculto, talvez quisesse usá-lo como substituto do filho perdido, ou pior, como projeto de caridade para se sentir melhor. Mas o cansaço de anos nas ruas o venceu e ele aceitou o banho, as roupas limpas, a cama macia pela primeira vez em meses. Deitado no quarto escuro com a janela aberta para o jardim, o som distante do Tejo, ele pensava no preço que pagaria por aquela noite de paz. Talvez amanhã ela pedisse algo que ele não pudesse dar, talvez a família dela o olhasse com o mesmo nojo que o pai olhara. O sono veio pesado mas inquieto e pela primeira vez em muito tempo Rafael sonhou com um futuro que não fosse só sobrevivência. No dia seguinte, Isabela chamou-o para o café da manhã na varanda ensolarada e começou a falar do seu plano, uma oferta para mudar tudo: educação, emprego, apoio total, mas com condições que testariam cada pedaço da alma dele. Rafael ouviu o coração acelerado, sem imaginar até onde aquele caminho o levaria. A luz do sol entrava pelas janelas altas da mansão quando Rafael desceu as escadas, ainda vestindo as roupas novas que Isabela lhe dera, uma camisa simples de algodão e calças de jeans que pareciam feitas para ele. Tiago já estava na mesa do café da manhã conversando baixo com a avó. Os dois interromperam quando o rapaz apareceu. Isabela sorriu e convidou-o a sentar-se, servindo-lhe pão fresco, queijo e café quente. Ela explicou com calma que era viúva e controlava um império de vinhos do Douro e imóveis em Lisboa e no Porto, mas que o dinheiro nunca preencheu o vazio deixado pela perda do filho. Seu plano era simples e ao mesmo tempo complexo: queria patrocinar a Rafael completamente, estudos numa boa escola particular, depois universidade se ele quisesse, e um emprego inicial na empresa familiar para que aprendesse o negócio.
Em troca pedia apenas honestidade total e disposição para enfrentar o passado, incluindo uma possível reconciliação com a família de origem. Rafael sentiu o estômago apertar. A ideia de voltar a Évora e enfrentar o pai enchia-o de angústia, mas a promessa de um futuro estável era tentadora demais para recusar de imediato. Tiago observava em silêncio, os olhos verdes fixos no rapaz, como se tentasse ler os pensamentos dele. Durante os dias seguintes, Rafael começou a rotina nova: aulas particulares de português e matemática para recuperar o tempo perdido, visitas ao dentista e ao psicólogo que Isabela insistiu serem necessárias. Tiago acompanhava-o muitas vezes, levando-o de carro até a cidade, conversando sobre música, filmes e a vida na empresa. Aos poucos, Rafael abria-se, contando as noites frias, as humilhações dos olhares na rua, o medo constante de violência. Tiago ouvia sem interromper e compartilhava sua própria luta crescente sob pressão da família conservadora, tios que esperavam dele um casamento tradicional e herdeiros para preservar a imagem da empresa. Rafael sentiu o coração acelerar quando Tiago confessou em voz baixa que entendia o peso de esconder partes de si mesmo. A atração crescia entre eles, olhares mais longos, toques casuais no braço, risos compartilhados que faziam o mundo parecer mais leve. Mas o conflito interno de Rafael era constante. Ele questionava se Tiago via nele apenas o projeto da avó ou algo real, e se aceitar aquela ajuda significava vender sua dignidade. A pressão social começou a aparecer quando alguns funcionários da casa cochichavam sobre o rapaz sem teto que agora vivia ali. Um primo distante de Isabela, um homem de meia-idade chamado António, visitou a mansão e fez comentários velados sobre caridade excessiva e riscos de trazer estranhos para dentro. Rafael ouviu por acaso e sentiu o velho nó na garganta, voltando o medo de ser visto como intruso. Isabela notou e chamou-o para uma conversa particular, revelando mais sobre o filho perdido que fora gay e sofrera rejeição semelhante. Ela via em Rafael a chance de corrigir o que não pudera fazer antes. O rapaz sentiu compaixão, mas também peso, a responsabilidade de ser o salvador de alguém que ele mal conhecia. À noite no quarto, Rafael andava de um lado para o outro, pensando se deveria fugir antes que o plano se tornasse uma prisão dourada, ou ficar e arriscar o coração com Tiago, que parecia cada dia mais próximo. Uma tarde, Tiago levou a um passeio pelo Tejo no barco da família, o vento no cabelo, o sol no rosto e a conversa fluindo como nunca antes. Rafael sentiu pela primeira vez em anos que talvez merecesse algo bom. Mas quando voltaram à mansão, uma carta chegou do pai de Rafael pedindo dinheiro depois de descobrir por vizinhos que o filho estava com gente rica. A mensagem era clara: reconciliação condicional se ele voltasse e fingisse ser o que não era. O conflito moral instalou-se. Rafael rasgou a carta, mas as palavras ficaram gravadas e ele perguntou-se até onde iria para manter a nova vida. Isabela percebeu a mudança e reforçou que o plano incluía liberdade de escolha, mas que cada decisão teria consequências. Tiago aproximou-se naquela noite no jardim e pela primeira vez segurou a mão de Rafael sem dizer nada. O toque disse tudo o que as palavras não conseguiam. O romance começava a florescer, mas o preço ainda era desconhecido. Os meses passaram e Rafael adaptou-se à rotina da empresa familiar, começando como assistente administrativo na sede em Lisboa, aprendendo sobre contratos, vinhos e clientes. Tiago orientava-o com paciência, explicando os detalhes e defendendo-o quando colegas faziam piadas sutis sobre sua origem. O amor entre eles crescia, momentos roubados, beijos rápidos no corredor vazio, mãos entrelaçadas durante almoços discretos e conversas profundas à noite no terraço da mansão, onde contavam sonhos e medos. Rafael sentia-se vivo pela primeira vez. A angústia interna diminuía quando estava com Tiago, mas voltava com força quando pensava no futuro. Isabela observava com satisfação discreta, acreditando que o plano funcionava, que o neto finalmente encontraria alguém que o compreendesse e que Rafael ganharia estabilidade. No entanto, a pressão familiar aumentou quando os tios de Tiago descobriram rumores sobre o novo funcionário e exigiram explicações em uma reunião tensa na sala de conferências. António, o primo ciumento, insinuou que Rafael era um aproveitador e que Tiago passava tempo demais com ele. Os olhares trocados não passavam despercebidos. Tiago negou tudo para proteger a imagem da empresa, mas Rafael ouviu da porta entreaberta e sentiu o peito apertar. O velho medo de ser causa de vergonha voltou. Naquela noite ele confrontou Tiago, perguntando se o amor valia o risco de perder a herança e o respeito da família. Tiago hesitou, os olhos cheios de conflito, e admitiu que vivia escondido há anos para não desestabilizar o negócio que dependia de investidores conservadores. Rafael sentiu a traição não de Tiago, mas do mundo que os forçava a escolher. O dilema moral aprofundou-se quando o pai de Rafael apareceu na mansão exigindo dinheiro e ameaçando contar à imprensa sobre o filho gay vivendo com ricos se não recebesse uma quantia. Isabela interveio com frieza, pagando uma parte, mas impondo que Rafael decidisse se queria contato ou não. O rapaz recusou o encontro, mas a culpa o consumiu. Ele questionava se estava traindo suas raízes ao aceitar aquela vida.
Um dia no escritório, um colega próximo de Tiago deixou escapar que a avó tinha planos maiores, talvez até transferir ações para Rafael se ele provasse lealdade total. Rafael sentiu-se manipulado. O plano de Isabela parecia agora uma rede de obrigações. Ele confrontou-a no jardim, a voz tremendo, perguntando se era apenas um substituto do filho perdido ou uma pessoa real. Isabela chorou e confessou que sim, via nele redenção, mas também via potencial e amor verdadeiro com Tiago. O conflito interno de Rafael atingiu o pico. Ele amava Tiago, mas odiava a ideia de esconder-se para sempre. Uma traição inesperada veio quando António vazou fotos discretas dos dois para um jornal local. O escândalo explodiu discretamente, mas o suficiente para que investidores questionassem a estabilidade da empresa. Tiago foi chamado para uma reunião urgente e Rafael ficou sozinho na mansão, andando de um lado para o outro, o coração partido, pensando se deveria partir para salvar o homem que amava ou ficar e lutar. A escolha aproximava-se, pesada como nunca. O escândalo espalhou-se como fogo baixo pelos círculos empresariais de Lisboa. Os tios de Tiago exigiram uma reunião familiar urgente na mansão de Sintra. Rafael estava presente a pedido de Isabela, sentada em silêncio enquanto vozes altas ecoavam pela sala de jantar. Os tios acusavam-no de destruir a reputação da família e pressionavam Tiago a escolher entre o rapaz e o futuro da empresa. Um casamento arranjado com a filha de um parceiro importante era a solução proposta para acalmar os investidores. Tiago olhou para Rafael com dor nos olhos e disse que não podia mais esconder-se, que o amor deles era real, mas que a herança construída por gerações dependia de sacrifícios. Rafael sentiu o mundo desabar. O preço do amor era a identidade de Tiago ou a sua própria dignidade. Ele levantou-se e falou com voz firme que não aceitaria ser o segredo de ninguém e que preferia voltar às ruas a viver uma mentira. Isabela tentou mediar, revelando que o plano sempre fora unir os dois para curar feridas antigas, mas agora via que forçar trazia mais dor. A confrontação atingiu o clímax quando o pai de Rafael apareceu novamente, trazido por António, o primo traidor que esperava ganhar com o caos. O pai gritou acusações antigas e exigiu dinheiro para ficar calado. Rafael enfrentou-o pela primeira vez, dizendo que não renegaria quem era e que a família que o rejeitara não merecia mais nada dele. Tiago interveio defendendo o rapaz, mas o peso da decisão o consumia. Ele amava Rafael, mas o medo de perder tudo o paralisava. Naquela noite os dois caminharam pelo jardim em silêncio até que Tiago confessou que estava disposto a abrir mão da posição na empresa para ficar com ele, mas Rafael recusou o sacrifício, dizendo que não queria ser causa de ruína. O dilema moral rasgava os dois. Rafael questionava se o amor verdadeiro exigia renúncia total ou se a coragem estava em lutar dentro do sistema. Isabela chamou-os para uma conversa final, revelando que transferira parte das ações para Rafael independentemente da escolha dele como forma de reparação, mas que a empresa enfrentava agora uma crise real por causa do vazamento. Rafael sentiu o peso da responsabilidade. Ele poderia aceitar e ajudar a salvar o negócio, mas isso significaria viver sob olhares constantes de preconceito ou recusar e voltar à vida que quase o destruíra. Tiago tomou a mão dele e pediu tempo para decidir, mas Rafael sabia que cada dia de espera era uma tortura. A traição de António veio à tona quando Isabela o confrontou e o expulsou da família. O primo saiu furioso, prometendo mais danos. Rafael passou a noite em claro, pesando o certo e o errado. Aceitar a herança significava validar o plano de Isabela, mas também dar esperança a outros como ele. Rejeitar significava preservar a alma, mas condenar Tiago ao silêncio eterno. O clímax emocional veio quando Tiago anunciou na manhã seguinte que assumiria publicamente sua orientação e enfrentaria os investidores mesmo que custasse contratos. Rafael sentiu orgulho e medo ao mesmo tempo. O preço estava sendo pago por todos. A reunião com os investidores em Lisboa foi tensa. Tiago entrou na sala de reuniões de cabeça erguida ao lado de Rafael e Isabela e declarou abertamente sua orientação e o amor que sentia pelo rapaz que salvara a vida da avó. Os investidores murmuraram, alguns retiraram apoio imediato, mas outros surpreendentemente respeitaram a honestidade e mantiveram contratos citando valores de inclusão que a empresa poderia usar como vantagem. A crise passou, mas não sem custos. A empresa perdeu 2 grandes clientes e Tiago foi afastado temporariamente da direção para acalmar os ânimos conservadores. Rafael trabalhou duro nos bastidores, usando o que aprendera para recuperar contratos pequenos e provar seu valor. Isabela observava com orgulho, vendo o neto e o rapaz que salvara construírem algo autêntico. O romance entre Rafael e Tiago floresceu abertamente agora, com passeios públicos pelo Tejo, jantares em restaurantes simples e noites conversando sobre o futuro sem medo. Rafael reconciliou-se parcialmente com a mãe, que veio visitá-lo em segredo pedindo perdão, mas o pai permaneceu distante. O rapaz aceitou que algumas feridas não cicatrizam totalmente. Internamente Rafael refletia sobre o preço pago, a dignidade reconquistada, mas também a perda de inocência ao navegar pelo mundo do poder e do dinheiro. Tiago encontrou paz ao assumir-se, mas carregava a culpa pelos danos temporários à empresa.
Isabela finalmente encontrou redenção vendo os dois juntos e sabendo que seu plano, embora imperfeito, trouxera cura. Meses depois, na varanda da mansão com o sol poente sobre o Tejo, Rafael segurou a mão de Tiago e disse que valera a pena cada escolha dolorosa porque o amor verdadeiro não se esconde. A vida continuou com desafios, mas agora com força compartilhada. Foi justo Tiago esconder sua identidade por tanto tempo para proteger a família, ou deveria ter assumido antes mesmo que o resgate de Rafael nunca tivesse acontecido? O que você acha certo ou errado?